Eu quero iniciar também, com Vossa Excelência, me associando à manifestação de pesar aqui registrada do senador Flecha Ribeiro. Conheci também o senador Almir Gabriel, fomos colegas constituintes e sou testemunho da sua contribuição ao capítulo do bem-estar, ao capítulo da questão social, dos direitos sociais na Constituinte do nosso país e da sua importância na política brasileira. Mas, senhor presidente, eu vou aproveitar até que o senador Magno Malta se pronunciou, senador que respeito muito, com quem tenho me associado em diversas questões, e vou falar sobre uma dessas questões, duas dessas questões, senador Magno Malta, e de quem discordo de muitas outras, inclusive das duas que Vossa Excelência colocou, a maioridade penal e a questão dos royalties do petróleo, que também estou acompanhando, assim como os outros senadores e deputados dessa Casa, no sentido oposto do que Vossa Excelência à espreita está, da mesma forma que nós à espreita estamos para garantir o direito de todos os brasileiros, de todas as cidades e estados brasileiros. Mas eu quero, senador Magno Malta, senador Pimentel, registrar aqui hoje, lamentando muito, que o que se passou na Bahia nesses dois últimos dias. A cidade de Rui Barbosa, Vossa Excelência conhece, que foi o mais célebre jurista, um senador que tem o seu busto nesse plenário, referência da construção histórica do Senado Federal e que na Bahia tem um nome, dá o nome a uma cidade. E é justamente na cidade que se chama Rui Barbosa que nós temos a infelicidade de conviver com o que aconteceu. Na cidade, eu falo do adiamento, do julgamento de 9 integrantes da banda New Hit, acusados de estupro coletivo de 2 fãs dentro de um ônibus no município de Rui Barbosa, a 300 quilômetros de Salvador. Este fato que aconteceu no ano passado, que vem sendo acompanhado pelo movimento de mulheres, pelo movimento de defesa de direitos humanos, que deixou perplexa a nossa sociedade. Quantos de nós políticos não costumamos, ao final de um evento cultural, ir até o fundo do palco para cumprimentar os artistas e tirar uma foto ao lado dele. Foi assim que se comportaram 2 jovens meninas, fãs dessa banda, na cidade de Rui Barbosa. E, ao fazer isto, senador Magno Malta, foram aprisionadas no ônibus em que estava aquela banda, estupradas coletivamente pelos membros da banda. E ontem era um julgamento, lá na cidade de Rui Barbosa, dessa banda, e, finalmente, houve uma decisão tomada pela juíza titular da vara-crime daquela cidade, Márcia Simões da Costa, a pedido dos advogados dos réus, já que 2 das testemunhas de defesa não foram localizadas para depor, num caso dessa gravidade. E a juíza, então, decidiu transferir o julgamento da banda para setembro, interrompendo um processo de julgamento que a sociedade baiana já fez no sentido, e a sociedade brasileira, no sentido de condenar esses rapazes. Significa que nós teremos que esperar mais 7 meses para ver os músicos Guilherme Augusto Campos Silva, Alain Aragão Trigueiros, Edson Bonfim Bernardes Santos, Eduardo Martins Dalto de Castro, sobrinho, o Dudu, Jefferson Pinto dos Santos, John Guendo de Souza Silva, Michel Melo de Almeida, Wesley Danilo Borges Lopes, William Ricardo de Farias e o policial militar
que se manteve de plantão, fazendo segurança do ônibus para impedir que elas pudessem fugir daquela situação de violência. Responderem por um crime cometido no dia 26 de agosto de 2012. Enquanto os 9 acusados permanecerão em liberdade, fazendo shows, como se nada tivesse acontecido. Prestem atenção à declaração atribuída ao empresário da banda, senadores. Em reportagem veiculada no Jornal à Tarde, o maior jornal do Estado, abre aspas, o que era ruim virou coisa boa. Estamos saindo da Bahia e ficando conhecidos no Brasil. Quer dizer, o que era ruim foi a denúncia e um processo instaurado contra os integrantes da banda que demonstraram que não apenas fazem música, que tem um papel de degradação moral da nossa juventude, de violentadores sexuais, e ele agora tem o desplante e o cinismo, porque isso é um cinismo, é uma desconsideração com a sociedade, com a dor daquelas meninas, dos seus familiares e da sociedade brasileira. Ele acha que esse fato, senador, se tornou um fato bom na vida deles, porque eles passaram a ser conhecidos e as pessoas certamente vão lhes dar mais espaço em show para que eles possam ser vistos. Uma parte, senador Magno Malta. Eu lamento muito, eu fiz uma fala fazendo um registro da violência contra a mulher nesse país e do meu estado. E a mim entristece muito esse fato também, que acompanhei. E quero dizer uma coisa a Vossa Excelência, esses pústulas já deveriam estar na prisão. E certamente a prisão deles os farão mais famosos ainda, se é fama que eles estão procurando. Mas eu acho que esse fato é tão grave, esperar até setembro. Qual é a justificativa da juíza? Porque foi-se o tempo que tinha que ser medo de falar em juiz, falar em desembargador, falar em ministro de Supremo, ministro de Tribunal Superior. São tão humanos como qualquer outro, e vulneráveis como qualquer outro cidadão. Eu acho o seguinte, e sugiro a Vossa Excelência, hoje existe o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que pode muito bem questionar a juíza e que pode muito bem chamar nas falas a gravidade desse fato. É tamanho que o CNJ pode muito bem dar uma ordem para que ela possa proceder com o julgamento o mais rápido possível e abrir uma investigação para saber as razões pelas quais. Porque não é normal que um fato com essa gravidade seja adiado para setembro. E aí eu digo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser entrar no CNJ, questionando a juíza e fazendo essa denúncia, eu assino com Vossa Excelência. Muito obrigado. Se Vossa Excelência quiser que eu assine e Vossa Excelência assine comigo, eu assino também primeiro. Porque nós não podemos tergiversar com o crime. Nós não podemos deixar o Brasil achar que isso é normal. É vergonhoso. Eu sou baiano de origem, e aí sinto vergonha 2 vezes, e a juíza precisa se explicar. E aqui eu chamo a atenção do Tribunal da Bahia, do presidente do tribunal. É preciso que ele se pronuncie. É preciso que o Ministério Público se pronuncie. Mas eu acho que o verdadeiro caminho a responder à sociedade baiana e à sociedade de Rui Barbosa é ter a coragem de ir ao CNJ. E se Vossa Excelência quiser, já arrumou o seu companheiro, porque eu vou assinar e tenho certeza que tantos outros aqui assinarão juntos, porque isso não pode virar uma praxe no Brasil. É vergonhoso, é deprimente e doloroso para as famílias dessa moça e para a família de Rui Barbosa, da Bahia e do Brasil, que assiste esse desplante cometido pela juíza. Não vou nem pedir desculpa. É um desplante cometido pela juíza que o CNJ precisa pedir ou mandar que ela se explique. A situação é realmente muito grave. O movimento de mulheres se fez presente naquele julgamento com ampla mobilização. Fico me perguntando
quantos estupradores se sentirão empoderados a partir de uma decisão dessa? Como esses rapazes que têm mantido uma posição que é expressa por uma opinião desse empresário, como vão se sentir impunes para continuar uma ação dessa natureza? Como as duas jovens que tiveram a ousadia de 16, 17 anos de fazerem uma denúncia diante da situação deplorável em que se encontrava, com testemunho da polícia, do policial que recebeu essas moças na delegacia, que classificou em depoimento como deplorável o estado físico das vítimas, que foram estupradas, volto a dizer, coletivamente pelos membros da banda. O mundo inteiro se chocou com um estupro coletivo efetivado na Índia. Mais de um. Ocupou as páginas dos jornais internacionais no mundo inteiro. Porque ninguém pode concordar, ficar calado diante de uma violência dessa sobre a mulher, em pleno século XXI. E aqui no Brasil, onde nossos costumes, inclusive, são outros em relação à mulher, onde nós estamos fazendo avanços na conquista do espaço da mulher na sociedade, no espaço na área da sua participação em todos os setores da sociedade. E nós, ao mesmo tempo, temos que conviver com uma situação de tamanha violência, de tamanha escândalo, né, de tamanho escândalo, de comportamento animal. E nós não podemos ser, de maneira alguma, conivente com isso. Eu não posso achar que se dê 7 meses para que a defesa apresente 2 testemunhas que são consideradas tão importantes no processo, um processo que se iniciou desde agosto do ano passado, quando esses rapazes foram presos. É realmente algo que nós não podemos deixar passar. E eu queria até vir aqui, como ontem, registrei rapidamente, antes de ontem, melhor dizendo, que uma notícia muito positiva, que foi parte de denúncia nossa aqui, da imprensa nacional, que foi a conquista realizada numa outra cidade do interior da Bahia, por um outro juiz, pela Justiça Baiana, a decisão do juiz Luiz Roberto Cápio, que determinou que a guarda definitiva para a mãe biológica Silvana Mota, das 5 crianças que foram arrancadas de sua casa em Monte Santo e adotadas irregularmente por casais de São Paulo, num roteiro que deixa claro a possibilidade da existência de tráfico de crianças nessa rota, Monte Santo, São Paulo, interior de São Paulo, para fins de adoção, denunciada por um jornal da Rede Globo e verificada também pela CPI de tráfico de pessoas do Senado, pela CPI de tráfico de pessoas da Câmara dos Deputados. Nós fizemos audiência pública na Bahia, na Assembleia Legislativa, vimos as famílias, os representantes da família desses meninos. Tivemos a oportunidade de registrar aqui a determinação da Justiça Baiana para que elas retornassem a uma situação, à Justiça, para o período necessário de adequação e depois retornassem à casa de seus pais, e agora a posição definitiva. Isso era razão, em certa medida, de comemoração que eu gostaria de dividir nesse Senado aqui hoje, mas que fica impossível diante da gravidade, da estupidez até, da violência que se deu em Rui Barbosa. A Marcha Mundial das Mulheres deu um exemplo de mobilização com centenas de militantes protestando em frente ao Fórum de Rui Barbosa. Eu postei
o meu repúdio ao adiamento do julgamento nas redes sociais. Imediatamente recebi mais de 700 compartilhamentos em apenas 4 horas no Facebook, o que demonstra que há uma indignação da sociedade brasileira, especialmente das mulheres baianas e brasileiras. E pela proximidade, senhor presidente, do dia 8 de março, data do Dia Internacional da Mulher, eu quero, portanto, fazer este apelo desta tribuna para o movimento de mulheres do Brasil, para o movimento feminista, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, que nós possamos marcar nesse dia 8 de março, no próximo dia 8 de março, o nosso protesto diante dessa posição da juíza na Bahia e do adiamento do julgamento desta banda. Que isto não pode ser, não pode se tornar um exemplo de impunidade à violência contra a mulher em nosso país. Muito obrigada.